Que a graça e a paz esteja sobre sua vida. Quero trazer uma reflexão na palavra do Senhor, baseada em Lucas, capítulo 15, nos versículos de 11 a 32, quando Jesus nos conta a história, conhecida como parábola do filho pródigo, se bem que ela não é a parábola do filho pródigo, porque na verdade, diz o versículo 11, que certo homem tinha 2 filhos. Portanto, ela é a parábola do homem, de um pai, que tinha 2 filhos. E nós sabemos pela história que esses 2 filhos eles estavam perdidos. E é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, pelo menos a sua primeira parte, quando conta a história do filho mais moço, que chegou diante do pai e diz: Pai, não quero mais ser o seu filho, dá-me parte que me cabe dos bens. Então diz a palavra do Senhor que o pai repartiu com o filho a sua herança, e então esse filho mais novo, ele foi viver em um país distante, nos versículo 14, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Depois disso, ele cai em si, ele se lembra que os empregados do seu pai passavam uma vida bem melhor do que a que ele tinha, então ele propõe um plano de volta para que ele seja recebido pelo seu pai. O pai, quando o vê de longe, o recebe, o abraça, faz uma grande festa recebendo seu filho, e é então que entra em cena o irmão mais velho, quando vê que o irmão mais novo dele tinha voltado e que há uma grande festa, ele fica indignado. O pai tenta reconciliá-lo, mas ele então fica indignado, diz o versículo 28, que se indignou e não queria entrar. Mas então ele disse ao pai: há tantos anos que te sirvo e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então é assim que termina, de forma em aberto e um tanto quanto trágica, essa história, porque o filho mais novo, que havia andado perdido, se arrependeu, e o filho mais velho continuou na sua situação e continuou perdido sem se arrepender. E eu queria, com essa história, pensar o que é o arrependimento, o que é de fato arrepender-se. Então eu queria mostrar o que é pecado, o que não é arrependimento e o que é de fato arrependimento. Bom, pecado, em primeiro lugar, é a rebelião contra o Pai, contra o nosso Pai Celeste, o nosso Deus, que é demonstrado na condição do filho quando ele pede a herança ao pai, significando que ele gostaria que o pai já estivesse morto para que ele pudesse viver a vida dele de qualquer jeito. E ele começa a viver a vida de forma dissoluta, nos diz o versículo 13, ou seja, ele começa a viver de qualquer jeito, como se o pai nunca tivesse o educado, como se o pai nunca tivesse ensinado nada a ele. E ele vive a sua vida de forma radicalmente pecaminosa até que ele gasta tudo o que ele tem. Isso é pecado. É viver como se Deus não existisse, é viver em contrário daquilo que Deus fala, é viver em rebelião contra Deus. Isso nós podemos sintetizar como pecado. E o que não é arrependimento? O filho mais velho nunca se rebelou contra o pai. Muito pelo contrário, viveu a sua vida, como ele mesmo diz, sempre na casa do pai o servindo. Mas ele nunca teve um coração voltado para o pai. Ele foi aquele mero cumpridor de regras, de normas, mas que não via a hora de poder fazer como o filho mais novo tinha feito. Então, quando tem uma festa de alegria pela volta do filho mais novo, ele começa a jogar na cara do pai tudo aquilo de bom que ele tinha feito. Ele era alguém que nós podemos dizer, ele era o religioso. Ele era a pessoa que vai à igreja, ele é o sujeito que dá a esmola no semáforo, mas no coração dele, ele gostaria muito de viver a vida dele como se ele fosse aquele pecador do irmão mais novo. E quando o irmão mais novo se arrepende, ele fica como quem tivesse inveja daquele irmão dele. Então ele para pensar, puxa, eu estou perdendo tempo vivendo essa vida santa e reta, vivendo essa vida religiosa, enquanto o outro aproveitou a vida dele
lá no pecado. E o que é arrependimento, então? Diz a palavra que o filho mais novo, primeiramente ele caiu em si, porque ele percebeu que os trabalhadores, os empregados do seu pai tinham fartura de pão. A primeira coisa que nos indica o que é o arrependimento é você cair em si e perceber que o mandamento de Deus é bom, que viver com Deus é bom, fazer a vontade de Deus é bom. A primeira coisa que você deve fazer, se você quiser ter um arrependimento completo, é perceber o quanto você esteve errado e começar a pensar o quanto Deus está certo. Mas a gente não pode ficar só no pensamento. O pensamento, um sentimento, não é arrependimento total. Um sentimento pode ser apenas um remorso, pode ser apenas uma emoção, nada mais do que isso. Mas então, ele disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. A segunda coisa que nós precisamos entender que é arrependimento, primeiro é o cair em si, é o compreender, logo em seguida é tomar uma atitude, é voltar do caminho que estava se tomando, é parar de fazer a coisa errada, é querer voltar para o Pai, é mudança de atitude, é ter uma atitude diferente, é agir, não é somente sentir, é agir. E em terceiro lugar, o arrependimento é o confessar. O arrependimento é expressar que você está errado. Não basta apenas você querer voltar de caminho, mas você precisa confessar com a sua boca que você de fato errou. Fazendo isso, tendo esse arrependimento genuíno, esteja certo, o Pai está de braços abertos para te receber, porque a graça de Deus ela é infinita e abundante sobre todo aquele que é pecador. Que o Senhor te abençoe.